Fala aí, beleza? Aqui é Bruno Alecrim, trazendo mais um tutorial de Photoshop especial. Olha só o efeito que a gente vai fazer bem bacana, que é pegar uma imagem original, que tá aqui a imagem, e criar esse efeito de dispersão, sendo que com um toque especial, né? Nesse caso a gente vai utilizar um pincel diferenciado para que a gente gere esse efeito de notas musicais. Bem bacana mesmo. Quer aprender? Então seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, o canal onde você aprende de verdade, porque nós ensinamos em detalhes. Para quem quer aprender, esse é o local. Então aproveita que você já está aqui, se inscreve logo no canal e clica no sininho para ser avisado, porque você certamente vai gostar das nossas publicações. Show de bola! Então, para a gente atingir esse resultado, a gente vai precisar de algumas coisinhas. A primeira coisa de todas é a utilização de um pincel diferenciado para gerar esse tipo de resultado. Vamos trabalhar com esses pincéis aqui, ó. Pincéis tem dois, não são, um é variante do outro, tá? Vou disponibilizar ambos para download, tá? Então, uma coisa bacana, para facilitar o teu aprendizado, é interessante você considerar esse download primeiro. Você vai baixar o pincel e você vai baixar também a imagem. Repare que a imagem ela já tem um fundo e a imagem da modelo já está destacada do fundo, para você poder acelerar o seu processo, tá? Então você vai baixar tanto a imagem quanto os pincéis que nós vamos utilizar nessa aula para você ter um melhor rendimento. Show de bola! Então vamos lá. Tá aqui a imagem final. Não preciso dessa camada nesse momento, posso jogar fora, porque nós vamos começar a fazer o efeito a partir desta imagem aqui, que é a imagem original, beleza? Então tá aqui. A primeira coisa de todas que a gente precisa fazer, logicamente, é duplicar a camada, porque a gente precisa ter duas camadas a princípio, no mínimo duas, tá? Não é restrito a duas. Você vai entender o que eu quero dizer mais pra frente. Uma vai ser preservando a modelo no seu estado original e apenas ocultando a parte que está desintegrando. E a outra, nós vamos criar uma distorção bem diferentona e é nela que vai criar as partículas que estão se desprendendo, tá? Você vai entender. Vou duplicar aqui a camada, então vou pegar a camada da modelo e vou arrastar para cá. Lembrando, o download é gratuito, caso você queira fazer o download dessa imagem, o link para download está no descritivo do vídeo, você vai ser direcionado ao site Tutorial Master, gratuito download, você precisa apenas se cadastrar lá, beleza. Show de bola. Criei aqui uma camada, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui filtro e vou clicar em dissolver. Esse comando ele é interessante, que gera uns efeitos bem bacanas, não apenas para esse tipo de tutorial, mas gera efeito de distorção, gera efeito de... quando você quiser fazer distorções engraçadas, fazer caricaturas, bem bacana. Mas basicamente nesse caso a gente vai pegar a primeira ferramenta que está essa aqui, que é a distorção progressiva, até que eu já está no W. Vou aumentar o tamanho do pincel um pouquinho, deixa a densidade bem grande. Não, tá muito grande esse pincel, baixa aí, cara. Tá mais ou menos esse tamanho, tá bom. E vou clicar aqui e vou arrastar, ó. A densidade alta permite que esse arrasto ele seja bem longo, né? Então facilita aí o nosso trabalho, tá? Mas você pode ir clicando e arrastando gradativamente, vai gerar essa textura, isso mesmo que a gente quer. Vou começar aqui a fazer a partir do fone, arrastar um pouco aqui o fone também. Vou misturar um pouco essa textura, é interessante essa misturada. Repara que eu clico um pouco, trago para cá, clico um pouco, trago para cá e vou misturando gradativamente para gerar o efeito dispersivo. Uma partícula daqui vai lá para cima, uma de cima vem para baixo. Resumindo, se você fizer só linha reta, muito linha reta, o resultado pode não ficar tão interessante. Então você vai basicamente esticar assim, mas criar essas variações de textura, misturando um pouco as texturas, sem se preocupar muito, porque isso quase não vai perceber, digamos, essas linhas e tal, mas gera um resultado mais interessante quando você tem esse resultado assim mais misturado, uma coisa assim menos linear, tão linear, digamos, tão certinha, tá? Então tá aqui o efeito aqui aplicado que eu falei. Distorci essa parte do cabelo dela também e tal. Posso começar daqui assim, ó. Bom, mais ou menos aqui assim. Aqui assim, pum. Beleza. Então fizemos a distorção. Aperto OK. Então repare que nós temos a imagem original e a outra camada que a gente criou está com esse efeito dispersivo, que é o que a gente quer, beleza? E a gente vai aplicar agora justamente os pincéis nessas duas camadas, e aí está o segredo, para gerar o resultado que a gente quer. Só lembrando, caso os nossos tutoriais estejam contribuindo com vocês de alguma maneira, lembre de deixar essa contribuição, que é a sua curtida. É muito importante também, porque é critério de qualidade para o Google. Então, muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida, beleza? Então, muito obrigado, clique. O que eu vou fazer agora para criar o efeito que a gente quer? Primeira coisa de todas, vou selecionar a camada original, vou clicar aqui na máscara. Repare que quando você clica na máscara, é importante você observar a diferença entre clicar na máscara e clicar na máscara e clicar na imagem. Aqui é a imagem, aqui é a máscara.
você tem que estar com a máscara ativa. Vai pegar o pincel, que é esse aqui, né? Tá com a janelinha pincel. Lembrando, a gente vai fazer disponibilizar para download o pincel, esse que a gente está falando. Procure o link no descritivo da imagem, do vídeo, né? E você, para importar o pincel, você vai clicar nesse ícone aqui, ó, dentro da aba de pincéis, vai clicar nesse ícone, vai colocar importar pincéis, beleza? Tranquilo. Aí você vai poder importar o pincel, vai aparecer na sua lista de pincéis, normalmente lá no final da lista, tá? Beleza. Então você já vai ter aqui esses dois pincéis, como vou disponibilizar esses outros dois aqui também, são pincéis utilizados em outras aulas parecidas com essa aqui de dispersão, beleza? Então é isso. Resumindo, selecionei o pincel que eu quero, estou com a máscara ativa, tá? E estou aqui com a cor preta e a opacidade desse tamanho, 100% no caso, né? Vou diminuir aqui o pincel aqui um pouquinho e vou, lembrando que eu estou pintando nessa máscara, nessa camada aqui, ó. E vou pintar aqui nas extremidades, aqui na borda aqui, ó. Bem na borda apenas, ó. E vou ocultando. Vou diminuir o tamanho do pincel bem e vou clicar bem na borda mesmo, para ocultar a borda praticamente toda, o cabelo dela. Você leva em consideração que se a gente está criando um efeito de dispersão, essa parte esquerda do cabelo, do ombro, ela já se desprendeu, né? Já teve esse efeito, então não pode ter a borda. Já não existe mais borda nessa imagem, porque ela já se desprendeu, resumindo. Então vou aumentar um pouquinho o tamanho do pincel, vou criar uns maiores aqui assim, mais ou menos. Tá lá um efeito bem interessante. Aqui tirei um pouquinho, posso aumentar um pouquinho para visualizar melhor. Bem bacana. Aí, por exemplo, tá vendo essa região aqui que ficou bem falhadinha? Eu posso, por exemplo, clicar no pincel, na máscara, novamente, pegar um pincel tradicional, aumentar ele um pouquinho e botar a opacidade bem baixa, tipo 20%. E para você baixar a opacidade, tecla de atalho, quando você estiver com a ferramenta de pincel, 0 é 100, 5 é 50, 2 é 20, tá? Tecla de atalho. Então apertei 2, tecla de atalho para opacidade de 20%, você pode vir aqui manualmente, tá? Botei a opacidade bem clarinha e vou suavizar, clicar aqui para deixar essa área, além de mais rarefeita, vamos chamar assim, ela vai ficar com uma opacidade mais clarinha. Então, reforçando a ideia de dispersão que a gente quer, tá? Bem nas extremidades apenas aqui, ó. E de uma certa forma também aproveitar para eliminar qualquer vestígio que tenha da borda da imagem, no caso da modelo, beleza? Então, apliquei aqui a máscara para ocultar a parte que eu quero ocultar, justamente nessa camada aqui. Agora, a outra camada, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que inverso. O que eu quero dizer com isso? Repara que a máscara aqui está branca e a gente pintou de preto. A gente vai criar uma máscara, só que a gente vai deixar a máscara preta e vai pintar de branco, tá? Então, vou primeiro habilito aqui para você visualizar tudo. Vou criar uma máscara, vou pintar de preto. Repara que agora a máscara é toda preta. Qual é a tecla de atalho, Bruno? Alt Backspace. Ou você vem aqui, se eu não conseguir editar, preencher. Tá? Escolhe a cor preta na janelinha que aparecer aqui, conteúdo preto, beleza. Então, nesse caso, a camada de baixo, a gente pintou a máscara de preto, então a gente estava com o pincel com a cor preta, correto? E nessa camada de cima, uma vez que a máscara está preta, a gente vai pintar de branco, então a gente vai estar com o pincel na cor branca, beleza? Então é outro processo. Então vou voltar novamente aqui nos pincéis que a gente está trabalhando, que são os pincéis que você vai ter acesso para download, gratuito, tá? Então você vai clicar aqui no pincel, esse pincel aqui que a gente está utilizando nesse momento, e vou aumentar aqui, na verdade eu vou deixar ele pequenininho, e lembrando, cor branca, tá? Então, ó, pincel, cor branca, que é o pincel que eu quero, na máscara. E a opacidade aqui, por enquanto eu vou deixar aqui 30%, bem clarinho. E vou pintar, ó, e vou começar a criar esses efeitos saindo aqui, ó, tá? Detalhe interessante é que essa dispersão, ela tende a ser mais concentrada nessa região e aqui os objetos são mais dispersos. Tá? Então aqui é normal que fique um pouco mais próximo, você clicar mais vezes aqui nessa área aqui, ó, e aqui um pouco menos, entendeu? Aí repare que eu pintei com um pincel pequeno, opacidade baixa. Vou aumentar o pincel um pouco, ó, o pincel ficou maior, vou botar agora, apertar a tecla de atalho 0, o pincel 100% de opacidade, e vou clicar aqui, e vou clicar pouco só, clica e solta, clica e solta, pouco. Vou diminuir o tamanho do pincel novamente, para ter uma variação de tamanho e profundidade. Vou baixar a opacidade, que agora está 100%, para 60%. Lá. Repara que eu baixei para 60%.
Aí você pergunta assim, pô, Bruno, mas como é que eu vou saber se tem que abaixar para 80, para 60? Isso é uma questão de prática. Então você vai experimentar. Eu estou trazendo aqui um método que eu faço para que você possa ir entendendo e praticando. Então, por isso que é uma recomendação de você utilizar as mesmas imagens, porque aí você vai ter a oportunidade de ter, digamos que o treino genuíno. Você vai ter exatamente o mesmo ambiente, tá? Então eu vou clicar aqui, aí consequentemente você praticando e validando, aí fica mais fácil você atingir o resultado nas suas próprias imagens, tá? Beleza. Então eu coloquei mais ou menos aqui assim, ó, tá bem interessante. E agora eu já estou bem satisfeito. Vou botar agora a tecla de atalho 0 para deixar um pincel bem definido. E vou deixar uns pincéis aqui mais definidos aqui. Pum, 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 pum e pum, pum. Beleza? Então tá aqui a imagem final, certo? Bem simples de atingir, logicamente, se você utilizar os pincéis que a gente vai disponibilizar, facilita bastante utilizar com a mesma imagem também. Eu espero que tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua retribuição ela é muito importante, muito bem-vinda. Então, muito obrigado. Se você puder curtir o vídeo, importante mesmo, a gente fica observando aqui se a galera tá curtindo, se tá valendo a pena. Motiva a gente a continuar gravando, na verdade, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser aprender de verdade, já fica um convite. Se inscreve no canal e clica no sininho, que você vai gostar das próximas publicações. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!